Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos início ao nosso quarto bimestre e iniciaremos o conteúdo que fala sobre a pop art e op art. Então, lembrando que esse conteúdo, é a primeira unidade ou unidade 1 do material 4 ou caderno 4 de vocês. Tá? Então, durante a década de 1960, iniciou-se um processo intenso de modificação conceitual na arte que constituiu o princípio da chamada arte contemporânea, a arte atual. As experimentações dadaístas, as performances futuristas, as colagens cubistas, entre outras manifestações artísticas modernistas, abriram espaço para uma transformação em relação ao conceito e à definição do objeto artístico. Então, o movimento artístico pop art surgiu primeiramente na Inglaterra, porém foi nos Estados Unidos que encontrou seus maiores representantes e onde ficou mais conhecido. Na mesma década, nasceu a op art, o optical art, que investigava os elementos formais da artes visuais, como a linha e a cor, e suas possibilidades de criação de ilusão de movimento. Então, a primeira obra da pop art foi feita pelo artista britânico Richard Hamilton, titulada O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, e exposta na mostra, Isto é Amanhã, realizada em uma galeria de arte inglesa no ano de 1940, melhor, 65. Então, aqui tem uma colagem de Hamilton, no qual apresenta figuras e objetos do cotidiano da época, montados em uma cena doméstica. E as imagens pertenciam a anúncios de propaganda presentes em revistas e impressos de grande circulação nos Estados Unidos. Essa obra ela apresenta a essência da pop art, que busca estrutura e inspiração para a criação artística nas imagens e nos objetos amplamente divulgados e consumidos pela massa popular. Então, observe que a pop art serviu, nesse caso aí, para propagandas, para divulgação de produtos aí que eram muito consumidos naquela época. Então, nos Estados Unidos, a pop art aparece no início da década de 1960 e faz do consumismo desenfreado da população o seu princípio de criação. Além de tratar das imagens de ídolos e produtos de consumo, o movimento aborda a banalidade, a alienação e o consumismo exacerbado da sociedade norte-americana. Portanto, faz uma crítica aí a essa sociedade consumista. Andy Warhol foi um dos primeiros nomes da pop art a se destacar nos Estados Unidos. E o artista trabalhou amplamente com imagens de atrizes e atores de cinema, músicos, políticos e personalidades conhecidas entre o público. Criou uma série de retratos coloridos que reproduziam fotografias famosas, como de Marilyn Monroe, que é uma das mais conhecidas. Aqui ele fala um pouquinho sobre essa técnica utilizada por Warhol. Então, a técnica de serigrafia ela consiste em um tipo de impressão muito utilizada na confecção de estampas de camisetas. Tá? Então, foi justamente essa técnica, a partir dessa técnica que ele criou esse quadro aí, que fica no Museu de Arte Moderna de Nova York, de Marilyn Monroe. E em um quarto escuro, coloca-se a imagem sobre a tela e a luz é acesa. Então, onde há nanquim, a luz não passa, portanto o desenho fica gravado na tela. E a serigrafia ela passou a ser utilizada pelos artistas da pop art, pois permitia a produção de múltiplas cópias da mesma imagem, em um processo que se assemelhava às linhas de produção industriais. Então, dito isto, podemos dizer também que a repetição de imagens e de objetos populares foi uma característica marcante na obra de Warhol, que reproduziu garrafas de Coca-Cola, latas de sopa, Campbell's,
entre outros produtos bastante consumidos pela população americana naquela época. O trabalho com imagens banalizadas pela mídia, no qual elas são transformadas em obras de arte, provocou estranhamento e questionou o que de fato faz de um objeto uma obra artística. Então, quais os atributos que lhe conferem o status de obra de arte? É uma boa pergunta, né? Então, outro importante artista da pop art foi Ronnie Lichtenstein, né? Então, vamos analisar um pouquinho agora uma de suas obras, né, que foi a Han, reproduzida a seguir, tá? Então, essa obra, né, feita, né, sobre acrílica e óleo sobre tela, nela ele utilizou a estética das histórias em quadrinhos, né, em suas criações, as chamadas HQs, né, que já eram bastante consumidas pela população, e Lichtenstein, né, desenvolveu uma técnica meticulosa que reproduzia na pintura as retículas de impressão das revistas. Os quadros tinham suas proporções aumentadas, as cenas por vezes pareciam banais e cotidianas, porém, gente, em várias obras traziam frases que propunham outro sentido para a imagem ou uma reflexão diferente sobre o que se via. Outro artista muito relevante, né, para esse movimento foi James Rosekinski, né, que criou painéis enormes, né, que contêm imagens fragmentadas em grandes dimensões, formando uma imensa pintura que em alguns campos da composição chega perto, né, da abstração, né, coisas ligadas à imaginação. Então, Rosekinski, né, trabalhava com imagens que geravam a sensação de familiaridade no espectador e, ao mesmo tempo, de estranhamento pelo deslocamento feito pelo artista ao transpor a imagem para a criação artística. A pop art, né, ela reflete a estrutura de uma sociedade industrializada que tem no consumo excessivo seu meio de sustento. E a criação de obras que se baseavam em produtos e imagens presentes no cotidiano, divulgados e consumidos em alta escala, amplia, né, as discussões sobre o que é arte e o que constitui uma obra de arte. E assim, né, o questionamento do lugar confortável da pintura e da escultura, que começou com os movimentos modernistas, amplia, né, sua dimensão com a pop art, a qual foi precursora da estética que conhecemos como arte contemporânea ou arte atual. Tá certo, gente? Então, na próxima aula a gente dá continuidade e fala um pouquinho sobre a pop art, né, que está relacionada com as obras que criam ilusões visuais, tá? E a gente, né, encerra esse conteúdo, tá certo, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.